Boa tarde, tudo bom? Pois é, imaginem vocês a maravilha que é estar sendo brasileiro para o mundo, né? Eu creio que o mundo inteiro está olhando para nós brasileiros e está assim. Eles não dão risada porque são pessoas, digamos, é, educadas, né? E como educados que são, é claro que eles não vão ficar rindo da desgraça alheia. Porém, vejam bem, nós não estamos em condições realmente de ser quem somos perante o mundo, claro. Porque vocês vejam bem, o Congresso continua o mesmo, do mesmo jeitinho, com aqueles mesmos bandidos. O problema aí não está nas Forças Armadas, o problema não está na polícia, o problema aí está digamos, na mediocridade com que nós mesmos nos manifestamos perante tudo isso que aí está. Por quê? Há bem pouco tempo atrás, esses mesmos canalhas que lá estão eram as pessoas que estavam sendo aclamadas em praça pública. Bom, começando pelo STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski e a putaria toda, né? Digamos, a dona Carmen Lúcia, a dona Rosa Weber, essa corja de vagabundo, Marco Aurélio Mello, de vez em quando está dando inclusive entrevista. Quer dizer, é lógico, mas está dando entrevista por quê? Porque tem quem veja. Porque vocês vejam o seguinte, a partir do momento que nós começarmos a boicotar a própria rede de televisão que dá voz a um Gilmar Mendes, é claro que essa rede de televisão, esse jornal, essa revista, não vai mais fazer questão de entrevistar um canalha, de entrevistar um ladrão, um safado, um sem vergonha, que inclusive, digamos assim, né, em tempos de Black Friday, vai criar o seu comércio, né? Vai, digamos, não, hoje o habeas corpus vai custar mais barato, porque afinal de contas será para todos, né? E vejam bem, mas isso não contente com isso, é claro que nós vamos observando ali, por exemplo, que o Congresso está querendo aprovar uma PEC para que a Câmara e o Senado, ao seu próprio sabor, ao seu próprio, digamos, do jeito que eles queiram, eles administrem a bagatela de 6 bilhões de reais aproximadamente. Veja bem, diga-se de passagem, que eles querem administrar esses 6 bilhões quase, sem ter que prestar contas ao TCU. Mas observem, não é um dinheiro deles. É um dinheirinho que, sabe, é amealhado à custa dos nossos impostos. Uma carga tributária das maiores do mundo, onde você paga até para poder respirar, e esses canalhas vêm querer fazer com o teu dinheiro o que quer que eles queiram. Por exemplo, tinha dois canalhas lá, o tal, aquele namoradinho da ex-mulher do Boni, do Boni não, do Bonner, o namoradinho da ex-mulher do Bonner lá, aquele um que é deputado, sei lá que raio que é aquele cara. Ele e um tal de, ele mais um, como é que é o nome do outro? O outro eu não lembro o nome. Tem o nome de um cantor famoso, foi ministro da pesca, se não me engano. Aquele cara, esses dois caras, eles resolveram que agora eles vão criar um mecanismo para que possam filhos e mães, ou filhos e pais, filhas e pais, possam se casar, né? É como eles querem dizer que isso seria a legalização daquilo que eles chamam outro estilo de família, né? Inclusive podendo casar vários homens com uma mulher, várias mulheres com um homem, enfim, o famoso, então,
propalado poliamor. Então vocês vejam que o Brasil é uma terra bonita, né? Uma terra de jabuticaba, porque vocês vejam só, nós já estamos tendo isso tramitando na Câmara e no Senado, né? E por pessoas assim que supostamente seriam porque foram escolhidas pelo povo para ser, digamos, seus representantes. Consequentemente, teria que ser alguma pessoa que pense um pouquinho além do nariz, né? Que veja um pouquinho adiante da ponta do nariz. Eu não estou dizendo que isso até não pudesse nem mesmo ser aventado, tal hipótese. Poderia, mas poderia ser aventada tal hipótese por quem? Não por um deputado ou por um senador, não por um juiz da Suprema Corte, não por pessoas que estão lá em cima, digamos, para interpretar a lei e para entender um pouco mais, porque ele vai ter que criar leis. E ao criar leis, ele poderá estar criando coisas que vão contrárias à nossa, digamos, aos nossos conceitos já formados. E nós não podemos perder a nossa cultura. Então a base de tudo é a cultura. O que a cultura diz? A cultura diz que esse tipo de casamento não estaria de acordo com o que a maioria do povo pensa, porque a maioria do povo pensa desta ou daquela forma. Beleza. Então, com base nisso, a preservação da cultura teria que ser feita por essas pessoas. Assim como, é claro e evidente que, por exemplo, a Suprema Corte, assim como o próprio TRF4, assim como a Câmara, assim como o Senado, eles são, digamos, pilares da democracia. Então, a democracia, para que ela continue existindo, ela precisa que esses pilares funcionem em harmonia, ou seja, um pilar pensa de um jeito, o outro necessariamente não vai pensar daquele jeito, mas vai agir de forma a dar sustentação àquele pilar, àquele outro pilar, no sentido da manutenção do pilar maior, que seria justamente os conceitos ditos democratas, né? Ou seja, nós todos vamos pensar em função da manutenção da democracia. No momento que este país deixar de ser democrata e porventura vier a ser, digamos, um parlamentarismo ou até mesmo socialismo, comunismo, por que não? Aí sim, toda essa estrutura passaria a pensar de uma forma distinta. Mas na medida em que essa estrutura está puxando ora para a esquerda, ora para trás, ora para, enfim, de forma bastante desregulada, então os pilares da democracia, eles estão bastante combalidos, eles estão destruídos. Está na hora de, digamos, repensar tudo. Por exemplo, a Câmara e o Senado, o Congresso, querer aprovar uma PEC para que a Câmara e o Senado administrem a sua própria vontade a importância de 6 bilhões sem ter que prestar contas ao TCU, é a mesma coisa que o STF não querer mais que uma prisão possa se manter, a não ser que haja o trânsito em julgado em todas as instâncias. Quer dizer, a troco do que nós temos juízes de primeira instância, de segunda instância, se ele não pode fazer valer a lei. Quer dizer, agora mesmo a doutora, uma porcaria, mas o cargo que ela ocupa na Suprema Corte lhe dá essa prerrogativa do direito de usar o doutora. A Carmen Lúcia mandou soltar um monte de gente que estava preso em segunda instância. Quer dizer, na verdade, o que houve no Brasil
é uma criação de um novo Estado de Direito. Quer dizer, e isso ninguém está atentando para esse detalhe. Estão atentando para o fato de que, o Lula saiu. Não foi o Lula que saiu, aliás, o Lula é o que menos interessa. O que interessa é que você coloca a criminalidade na rua, ou seja, você coloca os bandidos na rua, eles vão causar, e quando eles começam a causar, a polícia tem que ir lá para apagar aqueles fogos que são ocasionados por essa turminha do barulho. Enquanto isso, entra uma outra turma do barulho em outro local, de outras formas, causando também um alvoroço, e não haveria daí, digamos, o suporte necessário para a manutenção da lei e da ordem. Muito bem. É claro que nós sabemos que nossas forças, tanto armadas quanto as forças auxiliares, estão à altura de gerir este país, de administrar toda a baderna que porventura venha a ocorrer na nossa nação. Mas, de qualquer forma, esse é um dos objetivos. Assim como o tirar as armas da população seria o outro objetivo. Bom, objetivos alcançados, é claro que tudo fica bem mais fácil, aspas, para o que eles estão buscando. Eles querem, porque querem, fazer com que o país caia nas mãos daqueles que interessam a eles, né? A esquerda especialmente quer que o país volte para as mãos da esquerda. Não é o Lula necessariamente, até porque Lula e nada é a mesma coisa. Lula não representa absolutamente a esquerda para o alto, digamos, o alto comando esquerdopata, que é gerido pela Orcrim, pelo Foro de São Paulo. Quer dizer, o alto comando esquerdopata, eles têm outro tipo de... pode ser até o Lula, não tem problema nenhum, mas eles passam por cima dessa necessidade. Eles conseguem alcançar em outra pessoa o mesmo estilo de governo que eles querem que este país venha a ter. Na verdade, é a liberação do aborto, porque assim contém o crescimento da população. Com isso, é claro, e ao mesmo tempo jogando os jovens para a droga, para a bebida, para a prostituição, esses jovens acabam virando zumbis, porque não tem voz ativa, consequentemente não adianta falar nada, não adianta reclamar, não adianta querer escrever uma matéria de jornal, até porque não sabe escrever, não sabe ler. Então vai fazer o quê? Vai dizer, o que vai criticar? Ou volta aquele ditado antigo de que se ri a hiena, né? Porque na verdade nem ela sabe do que ela se ri, ela não tem motivo algum para risadinhas. Então é mais ou menos isso. Minha gente, eu trouxe esse assunto para que a gente pense, para que a gente raciocine e para que a gente possa bater de frente contra tudo isso de outras formas que não somente esperando, por exemplo, a atitude das forças militares. Por exemplo, virão agora as próximas eleições. Nós já vimos que nestas eleições com o Bolsonaro, as urnas tiveram que funcionar adequadamente. Consequentemente, as próximas eleições terão que funcionar também adequadamente. E, ao funcionarem adequadamente, façamos com que o nosso voto funcione adequadamente. Vamos marcar o nome dessa turma. A propósito, o cara como o namorado da ex-mulher do Bonner é o Orlando Silva, né? Então, bom, voltando. Então vamos marcar os nomes dessa cambada e vamos extirpar esse câncer da vida pública.
Vamos começar pelos nossos funcionários públicos, quando entremos numa prefeitura ou em algum órgão público e vejamos que não estão sendo atendidos adequadamente, vamos fazer com que essas reclamações cheguem de fato a Brasília, por exemplo, de forma que esses responsáveis pelo serviço público sejam penalizados à altura do que tenham que ser. É claro que não se trata de fazer reclamação por reclamação. Ah, eu pedi um copo d'água, ele não quis me dar. Não, coisas pontuais, coisas coerentes, coisas corretas. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Beijos, bye, fui.